Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente chega agora na nona alahá desse capítulo, capítulo 80. Fala o Kitzur Haruch: Asur lildot dvash amechubar bekaveret. É proibido extrair o mel da colmeia. Embora o mel da colmeia, a priori, não tem problema de muktzah, ele é um alimento e também é algo que não está conectado com a terra, então não tem problema de colheita. Porém, já que ele é muito parecido com a colheita de frutas, na forma como se faz, na forma como se produz, Chazal proibiram colher mel, porque é como se o pessoal estivesse colhendo frutas. Então, do mesmo jeito que colher frutas é proibido, porque você está tirando isso da fonte da vida dele, que é a árvore, que é a terra, então colher mel também foi proibido. Também os favos de mel é proibido espremer eles. É proibido espremer para tirar o mel deles, da mesma forma que a gente vai ver na continuação, na 12ª alahá, que é proibido espremer frutas, ou seja, o mel, o favo de mel, a colmeia foi comparada com frutas, e do mesmo jeito que não pode colher frutas, não pode espremer frutas, assim também eu não posso tirar mel da colmeia e não posso espremer os favos. ואם לא ריסק אותם קודם שבת, אזי הדבש הזב מהם אסור בשבת, אבל הדבש הזב בכוורת מותר. E se a pessoa não espremeu o favo de mel antes de começar o Shabat, então o mel que sair dele no Shabat, mesmo que isso saia naturalmente, sem que a pessoa esprema, isso daqui é proibido, igual o suco das frutas que sai naturalmente. Porém, com relação à colmeia em si, não o favo, com relação à colmeia em si, se saiu um pouco de mel da própria colmeia, escorreu o mel da colmeia, não tem problema, pode pegar esse mel. 10ª alahá, perot nitvazru makom echad bebait ubechatzer mutar lekabtzam. Frutas que se espalharam na casa ou no campo, não tem problema de juntar elas. No Beit as melachot de Shabbat, vale a pena anotar isso, que as proibições de Shabbat, elas são comparadas no Pasuk com os tipos de trabalhos que tinham no Mishkan. Tudo que era feito no Mishkan, todos os trabalhos que a gente encontra no Mishkan, foram proibidos de serem feitos no Shabat. Parte do trabalho do Mishkan era colher trigo, colher frutas, para fazer os korbanot. Então tem uma proibição que é de juntar frutas no campo. Muitas vezes as frutas estão espalhadas por aí, juntar elas e fazer uma montanha de frutas no campo é uma das melachot de Shabat que é proibida de ser feita. Agora, o que acontece? Eu tinha uma cesta de frutas e elas caíram e se espalharam pelo chão da casa, por exemplo, ou pelo chão do meu pátio. Já que a gente não está no campo, a gente não está no sadê, não está fora de casa no campo, não tem problema juntar essas frutas em um lugar, colocar todas em uma sacola ou algo do tipo, porque não é igual se faz no campo. No campo, realmente, a gente junta uma quantidade grande em um lugar só, é o lugar específico onde se costuma fazer isso. Então, se as frutas se espalharam dentro de casa, mesmo que no campo eu não poderia juntá-las, porque é como se eu estivesse fazendo a colheita, dentro de casa não tem problema. Porém, fala que se elas se espalharam demais, se espalharam muito, a ponto de que tem muito esforço para juntar elas, ou às vezes quando são frutas muito pequenininhas, uvas que se espalharam por todo o chão, por exemplo, da casa, se espalharam em 2, 3 ambientes da casa, que agora eu vou ter que ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora juntando elas, isso daqui é proibido de ser feito, eu só posso ir juntando e comendo, pegando e comendo para não deixar ela jogada no chão, mas não juntar e colocar tudo isso numa sacola, tudo isso numa caixa. Porém, falam os poskim, isso é válido somente para frutas, alimentos que nascem da terra, que eles são parecidos com o que acontece no campo. Então, se tem um esforço muito grande ou se é uma quantidade muito grande, aí é proibido fazer em casa mesmo, que não é exatamente no campo, mas já que é parecido, é o mesmo tipo de colheita, é proibido. Mas coisas que não são nascidas da terra, então se eu tinha balas que se espalharam, ou brinquedos, tem brinquedos jogados pela casa, mesmo que seja muito esforço, não tem problema juntar eles. Só é proibido juntar coisas que é parecido com o que tem no campo, frutas, legumes, etc. Mas coisas que não tem no campo, como brinquedos, mesmo que seja muito esforço juntar eles, não tem problema. 10ª alahá, קטניות וכדומה שהם בקליפתם שקוראים שרביטים, אם הקליפות עדיין מלאכות ראויים גם כן לאכילה, מותר לפותחם לקחת מהם את הקטניות. אבל אם הקליפות נתייבשו ואין ראויים עוד לאכילה, אסור לקחת מהם את הקטניות. Outra das melachot que a gente tem no Shabat é a melachá de dash. Melachá de dash
Eu quero feito no campo para tirar os grãos do trigo da casca dele. Tirar a parte interna de uma comida, os grãos do trigo da casca que não é comestível, essa melachá é chamada melachá de dash. A proibição dessa melachá é somente quando eu tiro algo comestível de algo que não é comestível. Eu tiro o trigo da casca dele. Então fala aqui o Kitzush Hanaor, kitniot, vários tipos de leguminosas, como feijão e etc. Se a casquinha dele é comestível, eu posso tirar ele da casca. Se a casquinha não é comestível, eu não posso tirar ele da casca. Então, se eu tenho trigos, eu quero pegar os grãos de trigo para comer, vai depender como é a casca do trigo. Se a casca do trigo ela tá molinha e daria para comer a própria casca, não tem problema. Mas se a casca do trigo já tá mais dura, não dá para comer, eu consigo comer só a parte interna, aí vai ser proibido. Isso daqui somente é válido com relação a trabalhos que são feitos em grandes quantidades, por exemplo, em colheitas, etc. Não trabalhos que costumam ser feitos em casa. Então, por exemplo, tirar o grão do trigo de dentro da casca comumente isso é feito como parte da produção, antes da venda, antes de chegar nos compradores, antes de chegar em quem está fazendo a compra. O trigo geralmente já vem fora da casca, então o trabalho de tirar o trigo da casca dele é um trabalho que geralmente é feito no campo ou como parte da produção, por isso ele é proibido de ser feito no Shabat, se não dá para comer a casca. Mas outros tipos de garinim, pitzuchim, semente de abóbora e esses tipos de semente, mesmo que a casca não seja comestível, já que é normal fazer isso em casa, não é parte da produção. Pistache, por exemplo. A casca do pistache não é comestível. Será que eu posso tirar a semente, o pistache de dentro da casca? Essa é a melachá de dash, é tirar algo comestível de dentro de algo não comestível. Ou descascar uma banana. A casca da banana não é comestível. Será que eu posso descascar para comer a banana em si? Então a diferença é a seguinte: se são trabalhos que geralmente são feitos durante a produção do alimento, não posso fazer isso em casa. Mas se são trabalhos que geralmente são feitos em casa, ou seja, o alimento é vendido antes de terminar a produção, digamos assim, o alimento é vendido antes de ser tirado da casca, então isso é algo que não é um trabalho, não é parte da produção, então não é proibido, é o jeito de comer, é assim que eu como isso em casa. Então, no caso do trigo, geralmente o trigo já é vendido fora da casca. Então tirar o trigo da casca na minha casa vai ser proibido se a casca não é comestível. Mas pistache, semente de abóbora ou banana ou todos esses tipos de alimentos que o normal é trazer eles para casa ainda na casca e em casa como parte da minha refeição eu tiro, aí não tem problema. Assim também com relação a egozim, com relação a nozes. Posso tirar a noz da casca ou não posso tirar? Então, se a casca dura, se a casca dura da noz, que geralmente você compra ela com a casca dura e você tira em casa e come, então é o normal, é assim que se faz, esse é o jeito de comer em casa, não tem problema. Mas a noz, ela tem também uma casca verde em volta, que geralmente ela é tirada antes de ser vendido. Então, já que é tirado geralmente antes de ser vendido como parte da produção, eu não posso fazer isso em casa, a não ser que a casca seja comestível. Se a casca é comestível, então tudo bem, aí não estou separando o bom do ruim, não estou separando o comestível do não comestível. Se a casca é comestível, não tem problema nenhum. Então, todo tipo de separação da comida da parte boa da parte ruim, tirar um alimento, tirar a semente da casca, se isso geralmente é feito durante a produção, antes de chegar no consumo, antes de chegar no comprador, não posso fazer isso. Mas se esse é o jeito de comer, se geralmente isso daqui é vendido com casca e cada um que for comer, como no caso do pistache ou da banana, cada um faz isso sozinho, então isso daqui não é parte da produção, não é uma melachá de Shabat, é algo permitido de ser feito.